Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre o estudo de números quadrados perfeitos. E hoje nós vamos ver aí como resolver a raiz quadrada, tão famosa raiz quadrada. E no final nós vamos entender um pouquinho o porquê do nome dessa tal raiz quadrada, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa aula lá, ó. Estamos aqui com o nosso caderninho, então primeiramente vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é essa tal operação de radiciação, tá? A radiciação nada mais é do que uma operação que ela vem para desfazer, ou seja, ela é uma operação inversa de uma outra operação que a gente já estudou neste bimestre, ou seja, ela é a operação inversa da potenciação. Então, quando a gente tem elevado a 2, elevado a 3, qual seria a operação que desfaz o elevado a 2, que desfaz o elevado a 3? Essa operação é a radiciação, tá? Na aula de hoje nós vamos estudar especificamente sobre raízes quadradas, tá? Mas a ideia da radiciação ser uma operação inversa da potenciação, isso valeria para qualquer uma. Então, primeiramente, como estamos vendo uma operação nova aqui, ó, vamos dar uma olhadinha primeiro nos elementos dessa operação. Então, nós temos aqui, tá, a raiz quadrada de 9 igual a 3, é um pequeno exemplo. Então, quais são os elementos e quais são os nomes destes elementos, tá? Então, nós temos o 9 aqui, tá? O 9 que nós temos aqui dentro, ele é o radicando, tá? Então, esse aqui, ó, radicando. A operação ou sinal de raiz é o radical. Radical, né? Esse é radical mesmo, hein? E o númerozinho que vai aqui, que vai dizer se é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, esse número aqui, ó, recebe o nome de índice, tá? Então, o índice é o número aqui. Ué, professor, mas não tem nenhum número aí, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando não tem nenhum número, é como se tivesse o número 2 aqui, tá? Então, quando você tem uma raiz normal, sem nenhum índice, quer dizer que é a raiz quadrada. Caso você vê um 3, um 4, é a raiz quarta, quinta e tal. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a raiz quadrada. E o resultado da radiciação é o que a gente chama de raiz, tá? Então, o que é a raiz? Raiz nada mais é do que o resultado da operação de radiciação, tá? Mas eu sei que vocês não entendem, a galera fica meio na dúvida, professor, não entendi. Eu sei que com número fica mais fácil, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar aí para ver alguns exemplos de como calcular raízes quadradas de alguns números. O primeiro número que eu separei aqui para a gente é calcule a raiz quadrada de 3.600. Professor, é um número bem grande, né? É isso mesmo, essa é a nossa ideia da aula de hoje. Então, o que nós temos? Raiz quadrada de 3.600. Quando você tem um número pequeno e tirar a raiz quadrada, como era o exemplo ali do 9, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, esses números tem como você já saber a raiz quadrada através de uma tabuada ou através de algum conhecimento prévio. O problema é que 3.600 acaba sendo um número muito grande mesmo. Como que a gente resolve a raiz quadrada de um número grande desse? Não tem outra, a gente vai pegar o 3.600 aqui, ó, e vamos fatorá-lo. É como se eu tirasse o MMC só com um número só. Então, o 3.600 ele é par, então dá para dividir por 2, que dá 1.800. 1.800 por 2 dá 900. 900 dividido por 2 é 450. 450 por 2 é 225, beleza? Tá na dúvida, não tem problema, só fazer a operação aqui. Faz a raiz quadrada aqui, ou faz a divisão aqui, sem problema nenhum no rascunho e coloca aqui somente a resposta. Agora o 225 ele não é par, não dá para dividir por 2. Será que ele dá para dividir por 3? Dá, porque 2 mais 2 dá 4, 4 mais 5 dá 9. E se a soma dos algarismos é um número divisível por 9, quer dizer que o próprio número ele é divisível por 9, tá? Então, vamos lá, a gente pega aqui, ó, faz de maneira mais facinha aqui, ó. Pega o 22, 22 dividido para 3, né? Eu sei que dá 7. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21, tá? Então, 3 vezes 7 seria 21. Para 22 falta 1. E aí tem o 5 aqui, então vai dar 15. O 1 que já sobrou, mais o 5 aqui. 15 dividido para 3 dá 5. 75. Dá para dividir por 2 de novo, professor? Dá. Por 2 não, por 3. Claro que dá por 3. Ó.
3 de novo, 7 dividido para 3 dá 2, que dá 6, sobra 1. 1 mais 5 vai dar 15, dividido para 3 dá 5 de novo. 25 agora não dá mais para dividir por 3, então dá para dividir por quanto? Por o próprio 5 aqui, pelo próximo. Então 25 dividido para 5 dá 5, por 5 que vai dar 1. Tá? Vocês são acostumados a pegar aqui ó, e sair multiplicando. Quando a gente quer tirar a raiz quadrada, não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer agora, professor? A raiz não é quadrada? Se a raiz é quadrada, a gente agrupa os números de 2 em 2, tá? Então a gente vai agrupar esse aqui de 2, os dois números iguais, né? Aqui vai ficar 2 ao quadrado. Esse aqui também agrupa em 2, então aqui fica 2 ao quadrado. O 3 a gente também agrupa, vai ficar 3 ao quadrado. E o 5 também agrupa, vai ficar 5 ao quadrado. Para que isso, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na verdade, gente, a raiz quadrada de 3.600 nada mais é do que a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E o que a gente faz? Lembra que eu falei no início da aula lá que a potência é o contrário da raiz? Então, é isso mesmo. A gente agora vai desfazer essas potências. Então, ó, o quadrado sai fora, o quadrado sai fora, o quadrado sai fora e o quadrado sai fora. Então, todo mundo que tem elevado a 2 vai embora da raiz. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, agora é só multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, a raiz quadrada de 3.600 nada mais é do que 60. Professor, viu os tutorial na internet, viu umas paradinhas legal de tirar a raiz de uma maneira mais rápida. Posso usar também? Pode também. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo para vocês aí explicando como tirar a raiz quadrada de maneira mais rápida, mais dinâmica, aí, mais através de um método ninja. Então, coloque aí, caso vocês queiram que eu faço nas nossas aulas extras aí nos sábados letivos para vocês, beleza? O nosso próximo exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Calcule a raiz quadrada de 25 sobre 81. E agora complicou, hein? Porque a gente vai ter que tirar a raiz quadrada de 25 sobre 81. E aí vocês nunca viram, né? Pai, professor, e como é que vai tirar a raiz quadrada da fração? Tem como? O que tem que fazer? Qual é o método ninja que a gente usa? Gente, muito simples e muito fácil. Caso você tenha uma raiz quadrada de uma fração, para resolver ela, nada mais é do que o quê? Resolve a raiz quadrada de cima, resolve a raiz quadrada de baixo e tá tranquilo. Então, a raiz quadrada de 25 sobre 81 nada mais é do que a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 81. Uai, aí é fácil. A raiz quadrada de 25 é 5, né? Que é 5 vezes 5 dá 25. E a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Então, para tirar a raiz quadrada de uma fração, é bem simples e bem fácil. Só tirar a raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo, tá? O nosso próximo exemplo aqui, os nossos dois próximos exemplos. Como não poderia deixar de faltar, nós estamos estudando muito sobre os números racionais nesse bimestre. Então, são números racionais quem? Frações e números com vírgula. E a raiz quadrada de um número com vírgula, professor? Se eu tiver a raiz quadrada de 0,36, agora lascou, agora embaralhou? Não! Na verdade, não. Se você tem um número número decimal, como que a gente faz a raiz quadrada dele? A gente transforma em fração. Porque fração a gente sabe resolver, a gente viu que é fácil. Então, 0,36. Como que a gente reescreve isso? 36 sobre 100, pronto. Sem segredo agora. Raiz de 36 é 6 sobre raiz de 100 é 10. Então, é 10 sobre 3, 6 sobre 10. Se você quiser, você pode simplificar por 2 sem problema nenhum. 6 dividido para 2 vai dar 3, 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, 3/5. É isso aí, bem simples e bem tranquilo. O nosso próximo exemplo aqui, o exemplo 4, agora um número grande, para a gente ver e para não ficar naquela, professor, com o número pequeno é fácil, e agora só quem faz é difícil. A gente, não. Também faço os difíceis aqui para vocês. Então, raiz quadrada de 20,25. Isso aqui é a raiz quadrada de 2025. Opa, vou trocar aqui, ó. 2025 sobre 100. Por que 100? Porque tem duas casas decimais, então é 100.
De baixa moleza, facinho. Raiz quadrada de 100 a gente sabe que é 10. E o 2025, então, gente, 2025 não tem como, tem que fatorar, não tem como fazer de cabeça. Caso você saiba de cabeça, pode fazer sem problema nenhum. Então, 2025 a gente sabe que dá para dividir por 3. 20 dividido para 3, a gente já sabe que dá 6, porque 6 vezes 3 é 18, sobra 2. Guarda os 2 aí, hein? 2 mais 2 aqui vai dar 21, né? Que é 2 dezenas e 2 unidades vai dar 21. 21 dividido para 3, a gente sabe que dá 7. Por quê? 3 vezes 7 é 21. Então, para 22, sobra 1. Então, agora eu vou guardar 1. 1 mais o 5 aqui vai dar 15. 15 dividido para 3 dá 5. Professor, não entendi o que você está fazendo. Não tem problema. Você vai pegar aqui, ó, o 2025 e dividir por 3. Armar a conta, fazer bonitinho aqui do lado e resolver sem problema nenhum. Aqui eu estou fazendo assim porque é mais rápido e mais prático para a maioria entender. 675 dividido para 3 de novo. 6 dividido para 3 dá 2. 7 dividido para 3 também dá 2, porque dá 6. Né? 6 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Para 7 falta 1. Sobrou 1 aqui, mais o 5 dá 15. Né? 15 dividido para 3 a gente sabe que dá 5. Então, 225 por 3 de novo. Agora a gente já sabe que dá 75. Ué, professor, como é que você sabe? Como é que você fez de cabeça? Que técnica ninja é essa? Não, a gente já fez na anterior ali, ó, 225 dividido para 3. Por isso é importante vocês fazerem as contas de uma maneira clara e fácil para vocês terem acesso e lembrarem dos resultados, tá? 75 continua dando para dividir por 3, que vai dar 25. Por 5 dá 5, por 5 vai dar 1. Então, lembrando agora, nós agrupamos de 2 em 2, então aqui vai ficar 3 ao quadrado, aqui vai ficar 3 ao quadrado e aqui vai ficar 5 ao quadrado, tá? Então, na verdade, essa raiz de 2025 nada mais é do que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E a gente já viu que os quadrados vão embora, porque a raiz quadrada é o contrário da potenciação. Então sobra 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5 é 45. Então a raiz quadrada de 2025 é 45. Se você quiser deixar, já pode deixar a resposta. Caso não queira, é só simplificar. 45 e o 10 dá para dividir por 5. Né? 45 dividido para 5 dá 9. E 10 dividido para 5 vai dar 2. Então, esta é a resposta. 9 sobre 2, tá? Então, nós vimos aí como resolver algumas raízes quadradas com números decimais. Só que, uma coisa que muitos de vocês perguntam sempre é da onde veio, o que é essa tal raiz quadrada, por que é raiz quadrada? Gente, a ideia da raiz quadrada, tá? Historicamente falando, é o quê? Eles usavam esse nome para tentar encontrar o lado de um quadrado que tinha uma área conhecida, né? Então, quando eu tenho aqui nesse exemplo, ó, um quadrado que tem uma área de 169 metros quadrados, e eu quiser fazer a pergunta qual é o lado desse quadrado, é daí que surgiu a ideia de falar de raiz quadrada, tá? Então, para isso nós vamos ver esse exemplozinho aqui, ó, exatamente sobre isso. Se eu tenho um quadrado cuja área é 169 metros quadrados e eu quero saber qual é o lado desse quadrado, qual que é a conta que a gente faz, gente? A conta que a gente tem que fazer nada mais é do que a raiz quadrada de 169, tá? Raiz quadrada de 169 é 13. Professor, por que é 13? Você pode fazer, né, 13 vezes 13, né? Fazer os dois aqui, né? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1, né? Então aqui vai dar exatamente isso. Então vou ter 1, 3 mais 3 dá 6 e 9, 169, tá? Caso você não queira, caso tenha que fazer, é só ir fatorando lá. Também o 169 não tem problema nenhum. Aí você vai ver que ele só é divisível por 13 e tal. Então você consegue resolver. É isso aí que eu queria falar para vocês, inclusive. A ideia de raiz quadrada, ela tá associada à área de um quadrado. Assim como vocês já ouviram falar, raiz cúbica vai estar associado ao cubo de um quadrado e assim por diante até a raiz quarta e quinta. É um pouquinho mais difícil conceber uma geometria acerca disso, mas inicialmente sim, a ideia da raiz quadrada era ligada à geometria, tá, pessoal? Então,
É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, não se esqueçam, todas segundas-feiras, das 9 às 11 da manhã, estou lá no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês percam a aula, pode mandar as dúvidas no WhatsApp também, sem problema nenhum, que nós resolvemos. Estamos aqui para ajudar vocês e tirar as dúvidas. Espero que tenham gostado de verdade da aula. Espero que tenham entendido. Um beijo a todos e tchau, tchau!